Boa noite, luzes, seres despertos ou que ainda estão buscando o seu despertar. Hoje a nossa live é sobre a codependência emocional e a dependência emocional no convívio com o ente dependente químico. E eu vou aguardar uns minutos para ver se as pessoas vão entrando. Muito boa noite, Gomes Lourenço. Sejam muito bem-vindos. Encaminhe a live para as pessoas, porque esse é um tema muito importante. É um tópico que muita gente tem dúvida, né? Muita gente confunde a codependência com a dependência emocional. E aí a gente precisa ficar atento à diferença, saber como que essas pessoas, né, despertam e desenvolvem esses comportamentos. Então eu estou aqui, ó, enviando já para as pessoas. Então se vocês puderem, envie, convide os amigos, as pessoas que vocês sabem que gostam de abordar esse assunto ou que tem algum tipo de problema também com isso. E por que eu escolhi esse tema? Seja muito bem-vindo, Miguel Rosa. Por que eu escolhi esse tema? Porque falar sobre codependência e dependência emocional é um assunto muito abrangente, porque as pessoas... Ei, Marcelo! Porque as pessoas, elas tendem a desenvolver esse comportamento em várias áreas da vida, né? A pessoa pode ser codependente no núcleo familiar, no ambiente de trabalho, no convívio com o dependente químico, em várias situações da vida. Da mesma forma que essa pessoa pode desenvolver e alimentar o comportamento da dependência emocional. E aí ser dependente emocional no relacionamento afetivo, dentro também do núcleo familiar, em alguma relação de trabalho. Então, por isso que eu escolhi esse tema. E porque as pessoas, elas confundem também aí os dois tipos de comportamento. Tanto da codependência, tanto da dependência emocional. E eu até fiz um Reels anteriormente, falando um pouco da diferença, porque as pessoas confundem. E pra gente poder tratar, ei, Andressa, pra gente poder tratar, é bom quando a gente tem ali um quadro específico da pessoa e essa pessoa também saber, né? Olha, eu alimento um comportamento de codependência, ou olha, eu alimento um comportamento de dependência emocional. Porque as pessoas vivem as situações, mas infelizmente elas não têm o conhecimento do que vivem. E só às vezes, pela família ou pelos amigos, colegas de trabalho, que percebem o que essa pessoa está vivenciando, é que ela então procura ajuda e aí ela tem a consciência de que o que ela está vivendo, além de ser muito prejudicial, é uma situação de comportamento que ela mesma despertou e alimentou ali e que aquilo não faz bem para ela. Mas até então, as pessoas que vivem determinada situação de dependência emocional ou até mesmo de codependência, elas não sabem que são denominadas como tal. Elas sabem que vive aquela situação. E para muitas pessoas, essas situações são normais. Por maior que seja o sofrimento que a situação faz a pessoa vivenciar, essa pessoa acredita que é uma situação normal, né? Às vezes ela fala, não, vai passar com o tempo, mas ela não tem a noção de que ela mesma alimenta a maior parte da situação negativa. Porque esses comportamentos, eles são inconscientes, a pessoa precisa ter ali um certo despertar da consciência diante do acompanhamento profissional ou em grupos de apoio, para que ela tenha a consciência de, gente, eu sou dependente emocional do meu companheiro. Ou eu estou numa situação de codependência no meu ambiente de trabalho. Então, por isso que é importante
a busca da ajuda. É importante que essas pessoas não se afastem do núcleo social. E essa é uma das questões que eu quero trabalhar aqui com você. É possível mudar o comportamento de codependência e de dependência emocional? Sim, é possível. A resposta para essa live de hoje ela é muito assertiva. É possível mudar o comportamento de codependência e de dependência emocional. Mas por ser situações complexas, né, de acordo com a vivência de cada pessoa, de acordo com a história, mas geralmente são situações, são vivências complexas, por ser assim, é que no dia a dia, a mudança desse comportamento tem que vir junto de uma persistência, de vontade de mudar o comportamento e de compreensão, consciência dessa pessoa sobre o que ela está vivendo, sobre onde ela quer chegar e como ela vai mudar esse comportamento. Porque necessita-se também de um acompanhamento de profissionais da área ou de participação em grupos de partilha para que essa pessoa tenha força, tenha ânimo, ela persevere e esteja ali constante no que ela precisa fazer para mudar esse comportamento. E aí, lá no finalzinho do nosso tópico da live de hoje, eu coloquei quem vive com dependente químico. Por que que eu fiz questão de trazer a convivência com o dependente químico? Porque inúmeras são as histórias das mulheres que se tornam dependentes emocionais, dos parceiros que são dependentes químicos. O dependente químico, pelo viés próprio da doença que ele vive, que é a doença da dependência química, ele tem ali os sintomas, ele vive os sintomas da doença. Então, ele vive em meio à mentira, em meio à manipulação. Ele alimenta e ele já está condicionado a um estilo de vida que é para sustentar a dependência química dele. Então, por isso que não é à toa que a gente vê que dependentes químicos agem de forma muito parecidas. Claro, cada um tem a sua individualidade e às vezes nem todos, por exemplo, vão usar da mentira, às vezes nem todos vão abandonar o emprego, às vezes nem todos vão chegar numa situação de morar na rua, mas os sintomas da doença são bem parecidos e 90% aí manifesta as mesmas coisas. Ei, Rosângela, seja bem-vinda, Miss Lene. Então, nós estamos aqui falando do comportamento da codependência e da dependência emocional no convívio com o dependente químico. Então, quando esse dependente químico, ele convive com essas pessoas, elas desenvolvem esse tipo de comportamento, que mesmo que prejudicial, porque é a forma que elas reagem àquela situação complexa. Ou seja, é a forma que o contexto físico e emocional delas encontrou para lidar com aquilo. Então, ou foi despertando e desenvolvendo o comportamento de codependência ou o comportamento de dependência emocional, que a gente vê que são as situações que mais se sobressaem diante da convivência com o dependente químico. E assim, são N esposas que se encontram em situação de dependência emocional. Ou seja, elas se deixam validar-se pelo dependente químico, pelo companheiro. Então, elas buscam essa validação no companheiro. Elas precisam dessa validação, porque essa mulher ela já não tem mais autoestima, ela já não tem mais segurança de si. É uma pessoa que alimenta muitos medos, por exemplo. Então, ela não consegue andar sem a validação do outro. E quando esse outro é um dependente químico, essa situação se torna ainda mais complexa. Porque já pensou você precisar da validação emocional de uma pessoa que é um dependente químico? Ele vai te afundar. Ele vai se afundar e você, que é dependente emocional desse dependente químico,
vai, consequentemente, afundar junto com ele. Porque essa pessoa, ela não tem força. Ela não consegue fazer nada sozinha, né? Então, o que ela tem ali é essa parceria com o dependente. Então, tudo que o dependente químico coloca para ela como uma forma de validação, de autoaceitação, essa pessoa, ela vai acreditar e ela vai começar a vivenciar assim. Então, a gente vê as críticas, né, que o dependente químico faz, às vezes, para a esposa, no sentido de menosprezar, de rebaixar, no sentido de colocá-las ainda numa situação pior que ele mesmo se encontra. Porque é a forma que ele encontra de se elevar e abaixar a outra pessoa. E se essa esposa é uma pessoa dependente emocional, essa situação dela tende a somente piorar. E como que ela vai buscar uma validação do dependente químico? Apoiando-o, fazendo um movimento contrário do que ela deveria fazer. E muitas vezes é que nós vemos as esposas cedendo, né, às chantagens, cedendo ao tipo de convivência negativa e aceitando ser violentadas e ainda justificando essa violência. Ei, Elaine, boa noite. Então a gente vê a própria vítima, a própria pessoa que é dependente emocional, validando as atitudes negativas do dependente químico. Porque ela não consegue fazer por ela. Ela não tem sequer ânimo, ela não tem sequer uma mente fortalecida para ela fazer um movimento contrário. Para ela poder realizar movimentos e mudar o comportamento para se tornarem condizentes com a vivência com esse dependente químico e ela conseguir ali ir para um outro caminho. Então, não consegue fazer esse movimento. Mas é impossível dessa companheira sair dessa situação de dependência emocional? Não, não é impossível. Mas outro movimento que a gente vê que é muito ruim, tanto para o codependente quanto para o dependente emocional que convive com esse dependente químico, é quando eles se afastam das amizades, dos familiares. Claro, às vezes por ouvir coisas e questionamentos e críticas que não são bem-vindas dessas outras pessoas. Mas quando o dependente emocional e o codependente emocional afasta e começa a viver ali a ter uma convivência muito fechada, isolada com o dependente químico, essa pessoa, ela não tem nenhum ponto de referência para ela olhar para a vida do outro e olhar para a vida dela. E ela começa a tornar e viver de uma forma tão real tudo aquilo que ela não estranha, ela não acha que tem alguma coisa assim de tão errada que ela esteja vivendo. E aí ela acredita que é fase, que tudo aquilo vai passar, né? Ela acredita que é só o dependente às vezes arrumar um emprego. Às vezes ela não consegue nem ver que o real problema está ali na dependência e na codependência dela, que alimenta a dependência química daquele parceiro ou daquele ente familiar. E essa pessoa, ela tende a se isolar. Ela tende a não ouvir mais os aconselhamentos e as posições das outras pessoas. E aí, quem dirá que essa pessoa vai buscar uma ajuda sozinha? Ela tá mais longe ainda de chegar próximo de qualquer tipo de ajuda. Então, por isso que a gente fala que se você conhece pessoas que vivem esse cenário, ou se você é uma pessoa que vive esse cenário, a última coisa a se fazer é se isolar. É buscar, sim, estar com amigos, com amigas, conversar, claro, se possível, com os familiares sobre a situação, para você ouvir uma opinião de fora de como você está lidando. Isso eu estou falando para as pessoas que não têm consciência e que alimentam o comportamento de dependência e codependência emocional. Porque quando você já é uma pessoa esclarecida, você já é uma pessoa consciente do que você vive, você vai saber filtrar as opiniões boas, os conselhos bons, os conselhos ruins, né? Você vai saber filtrar o que é pitaco de fora
e o que seria uma sugestão válida, uma opinião válida. Mas é importante para essa pessoa que ainda não despertou essa consciência que ela esteja ali no meio, às vezes de algum tipo de amizade ou em contato com algum familiar, para ela poder ouvir, mesmo que coisas que ela não queira, para ela ouvir e ela administrar, refletir essa situação em que ela está vivenciando. E, claro, o dependente químico, tudo que ele mais quer, quando ele tem uma companheira que ele sabe que é dependente emocional dele, é que essa relação se torne uma relação mais isolada mesmo. Porque a chance dele manipular, a chance dele trabalhar esse relacionamento em prol dele é muito maior. Então, se é uma relação de mãe e filho, por exemplo, e a gente vê que as mães, muitas vezes que já se encontram separadas, nunca mais arrumam outro companheiro. E você acha que o dependente químico vai querer que essa mãe, que já tá ali vivenciando tudo que ele quer, fazendo tudo da forma que ele quer, você acha que esse dependente químico, que o desejo dele é que a mãe arrume um companheiro? Porque hora ou outra esse companheiro pode vir a questionar. Ué, mas você não tá fazendo muito pro seu filho? Você não devia agir de uma outra forma? Restringir ele de algumas coisas? E vai fazer essa mãe o quê? Despertar a consciência e ver, nossa, opa, e ele não é que ele tá falando verdade? Será que eu não tô muito à disposição desse meu filho? Será que eu não tô ali vivendo uma situação de codependência com ele? Ou será que eu não estou vivendo uma situação ali de carência tão grande que você já se condicionou que a sua companhia, seja ela seu filho dependente químico ou não, é só o seu filho? E é a única que vai te satisfazer? Então, essas questões, na hora que essa pessoa pensa em encontrar um companheiro e o companheiro percebe a situação em que ela vive, ele vai questionar. E esse questionamento, claro que o dependente químico não quer isso. O dependente químico, ele não almeja que as pessoas questionem a relação dele com a pessoa que é codependente, que pode ser a mãe, a esposa, pode ser o companheiro, pode ser a companheira. O dependente químico não quer isso. O dependente químico quer vivenciar essa situação de uma forma mais isolada para que ele consiga manipular, para que ele consiga o que ele quer naquele ambiente. Por isso que a gente percebe que o núcleo familiar, diante do dependente químico, o núcleo gira em torno desse dependente químico. Tá todo mundo muito preocupado, querendo que o dependente químico vai tratar, fazendo movimentos de pagar dívida, de correr atrás de emprego, de correr atrás de namorada para ele. Ele não quer que isso acabe. Então a gente precisa perceber que, se é uma situação assim, você não pode se isolar. Quanto mais você se isolar nessa relação, você vai alimentar. E a Andréia entrou aí, a Jessie, meninas, sejam muito bem-vindas. Quanto mais esse codependente, esse dependente emocional se isolar, essa pessoa tende a alimentar ainda mais esse comportamento que não é bom para ela. E aí eu vou trazer uma situação que acontece muito, tanto em relação com o dependente químico, em relacionamento afetivo, com às vezes pessoas que se relacionam com gente que não é o dependente químico. Mas a pessoa que é dependente emocional do companheiro, se ela começa a alimentar e se tornar dependente emocional desse companheiro, seja ele dependente químico ou não, a gente não percebe que você começa a perceber que sempre é o seu parceiro que tá certo. Você começa a anular os posicionamentos, às vezes, das suas amizades e considerar só o posicionamento do companheiro, por mais que o posicionamento dele seja absurdo, né? E essa pessoa vai te minando aos poucos e vai te tirando da convivência de forma, assim, bem sutil. E o dependente químico faz isso também. Né? O dependente químico, ele quer invalidar quem ele sabe que ele consegue manipular.
porque ele quer continuar com essa pessoa aqui, ó, fazendo tudo pra ele. Mas quando também não é uma pessoa que é um dependente químico, e essa pessoa percebe que o companheiro é dependente emocional, ele vai fazer o mesmo movimento. Ele vai querer que o dependente emocional, que é a companheira, no caso, eu tô dando um exemplo aqui, sempre a mulher, porque em regra acontece na grande maioria da mulher se tornar dependente emocional do homem. Então por isso que eu tô trazendo, mas acontece o contrário também, do homem se tornar dependente emocional da mulher. Não tem coisa pior do que a dependência emocional. Você se vê validando no outro. Então, mesmo que esse companheiro não seja um dependente químico, quando ele percebe que você é dependente emocional dele, ele também vai querer que tudo que ele fala seja mais importante, que as colocações dele ressoem lá na sua cabeça, no seu posicionamento, no seu comportamento, a ponto dele falar, às vezes, dependendo da pessoa, ela vai se posicionar de uma forma mais sutil ou ele pode se posicionar de uma forma mais agressiva. Mas a ponto de você refletir sobre a sua maneira de agir com as outras pessoas, a ponto de você se questionar sobre o que você está vestindo, como você está lidando, como que você está reagindo dentro do relacionamento, a ponto de você alimentar a culpa. Tá vendo como que é muito parecido? Porque o dependente químico, ele faz isso de uma maneira muito fácil, que é culpar quem convive com ele. Só que se você é dependente emocional num relacionamento afetivo, o seu companheiro também vai te fazer você se sentir muito culpada em vários momentos. A ponto, às vezes, de você começar uma argumentação e ele revira o jogo com a argumentação e ainda te deixa como culpada. Por mais que você iniciou ali a argumentação estando certa, com posicionamentos válidos. E por que que isso acontece? Porque quando você é dependente emocional, você não consegue perceber que você não acredita que o que você está falando é válido. Você não acredita no seu raciocínio. Né? Você é uma pessoa que se culpa com muita facilidade. Você é uma pessoa que tem uma baixa autoestima. Então, a todo momento, você se valida no outro. E quando você se valida no outro, o que ele fala tem mais importância do que até mesmo do que você está pensando. E por isso que a manipulação, agora falando em relação ao dependente químico, é mais fácil ainda se a companheira for dependente emocional. Ele vai ter tudo o que ele quer. Então, vocês conseguem perceber como que é peculiar a diferença? E agora a gente vai falar do codependente. O codependente no relacionamento com o dependente químico, primeiramente a gente vai começar com o dependente químico, ele se anula como pessoa para garantir uma vida, né, uma melhora para outra pessoa. Mas ele faz isso de uma forma tão intensa que em primeiro lugar é o outro e depois que é ele. Só que esse movimento do depois, nem o dependente emocional consegue fazer. Já é uma diferença. Porque, por exemplo, o codependente que vive ali na situação intensa, complexa com o dependente químico e que quer a todo custo fazer com que esse ente interne, com que ele escolha o tratamento. Ele vai acreditar, antes de tudo, que vai ser o emprego, então ele vai arrumar um emprego. Essa pessoa pode estar numa situação financeira ferrada, mas primeiro ela vai preocupar com o dependente químico, para depois ela pensar nela. Ele traz essa força de fazer pelo outro. O dependente emocional não tem nem essa força de fazer pelo outro.
Ele, por pior que ele esteja, ele ainda deixa que o outro faça por ele. Porque ele está tão dependente da aprovação do outro, que ele tá ali, o que o outro falar pra eu fazer, falar pra eu decidir é o que eu vou fazer. E o codependente é diferente por conta dessa questão do controle. O codependente, ele tá exausto, ele não consegue viver aquela situação. Então o que ele começa a fazer é um movimento de controle daquela pessoa para que ele não mais viva daquela situação que está o constrangendo, o contrariando, o deixando angustiado, triste, porque ele não quer aquilo. Eu não quero, não é isso que eu queria. Eu não queria que você usasse droga. Não foi isso que eu te ensinei, não foi isso que eu passei pra você, não é isso que eu quero que você faça com o meu dinheiro, você não pode fazer isso comigo, e até se vitimiza. Quantas vezes o codependente não se encontra num posicionamento aí de vítima? Né? Você não pode fazer isso comigo, porque não é o que o codependente quer vivenciar. Então, por isso que ele articula e busca com a ferramenta do controle para quê? Para que o dependente químico se trate. Para que o dependente químico arrume um emprego, ou arrume uma namorada, ou encontre qualquer jeito para não perturbar mais a vida dele. Só que isso acontece de uma forma tão intensa. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Isso acontece de uma forma tão intensa que o codependente, ele larga a sua vida, as suas questões. Então, é como se ele esquecesse de si mesmo para fazer todo esse movimento, que no final é prejudicial para ele mesmo. E no final é o movimento contrário também do que o dependente precisa realmente para buscar e escolher pelo tratamento. Por quê? O codependente, ele se movimenta e tem um gasto de energia tão grande. Quando vê essa pessoa, ela já tá estafada, ela já não consegue, ela não tem força mais. Porque o ciclo que ela começou a viver e se condicionou a ele, que é o da codependência, aquilo cansa, desgasta a pessoa. Só que como ela não enxerga outro viés, outra saída, vem a consequência, que é crise de ansiedade. Aí a pessoa entra e desperta ali e vivencia um quadro depressivo, moderado, profundo. Profundo, às vezes, quando ela não consegue mais agir. Foram tantos e tantos anos dando pancada, murro em ponta de faca, para que esse dependente não tratasse, que ela fala, não, agora chega, porque eu já fiz de tudo e nada funcionou, então eu não quero fazer mais nada. Então, percebe que ambos os comportamentos são prejudiciais. Tanto para o dependente químico, porque afasta ele do que seria um cenário propenso para que ele escolhesse o tratamento, tanto para a própria pessoa. E aí, Dani, é possível, então, mudar a codependência e a dependência emocional? É possível. Mas, para isso, essa pessoa tem que reconhecer que é dependente emocional e que é codependente. Primeiro, ela precisa trazer a consciência do que ela vive. Trazer a consciência do movimento negativo que ela faz. Quando ela traz consciência desse movimento, aí fica mais fácil para ela conseguir criar novos hábitos. Se eu sou dependente emocional do dependente químico e eu vejo que eu preciso da validação dele, o que eu vou buscar fazer primeiro? Eu vou buscar fazer atividades que melhoram a minha autoestima. Eu vou buscar um movimento de uma atividade física. Eu vou buscar um profissional da área da saúde para me ajudar. Eu vou fazer uma terapia. Mas eu não posso pagar terapia agora? Então eu vou participar de grupos voluntários de auto e mútua ajuda. Aí você vai lá e começa um dia de cada vez. Eu vou começar a me arrumar. Que seja movimentos que a princípio pareçam que são insignificantes.
mas arruma seu cabelo de manhã, passa um brilho na boca de manhã, comece a se validar com pequenos gestos, até você começar a reconstruir a sua segurança de volta, até você perceber que todo o contexto que esse dependente faz é para ele se manter no posicionamento e se manter aqui, ó, fazendo com que você ainda seja dependente dele. Ele sabe disso. Então, quando você começa a fazer esse resgate diariamente, ei, Carlos, tudo bem? Quando você começa a fazer diariamente o resgate desse movimento e você busca, alcança novamente, ó, agora eu estou me sentindo mais segura. Agora, o que ele fala pra você, você já pensa antes de já aceitar o que esse dependente químico fala, você já filtra. Ó, então, tá vendo? Você já deu um passinho. Não tá fazendo mais efeito as coisas que ele falava pra mim antes. Né? Se ele usava palavras de baixo calão pra poder me diminuir, falava que eu não iria arrumar mais ninguém, que eu não iria arrumar ninguém melhor do que ele, que o que ele fazia já era muito, entendeu? Que ele que era o meu parceiro, ele que me aturava, que não tinha outra pessoa que ia me aguentar mais. Aí você faz esse movimento diário, que é pecinha por pecinha. Um dia você começa se vendo melhor, buscando a ajuda de um profissional. No outro dia você, nossa, eu pesquisei aqui, achei um grupo de auto e mutua ajuda, vou participar. Começo a fazer uma caminhada. E a gente começa a fazer esses movimentos, mas você não pode colocar uma expectativa nesses pequenos movimentos de que do dia para a noite a situação vai mudar. Você realmente tem que olhar para esses movimentos como pequenos hábitos diários que eles vão somar um hábito com o outro e com uma constância você vai ver um resultado. Porque as pessoas tendem a achar que não, eu vou começar a fazer academia que vai resolver aqui, aí eu vou distrair. Não, porque enquanto você tá lá, você vai distrair. Depois que você voltar, tudo volta ao normal. Você tem que entender que as ações, elas são pequenas, mas que elas vão te levar a um lugar. Por que eu escolhi fazer uma atividade física? Porque eu preciso melhorar o meu condicionamento físico, porque isso é positivo para minha saúde, porque eu sei que se eu me movimentar, eu vou contribuir para o meu corpo, para ele poder liberar os hormônios que eu preciso. Para quê? Para eu ter ânimo, para eu poder perceber na hora ali que eu estiver sofrendo uma chantagem, um abuso emocional, uma pressão psicológica, eu vou estar mais atenta. Então, todas essas ações vão contribuir para um fim. Mas você precisa ter constâncias nesses pequenos hábitos diários. Então, se é uma pessoa que é codependente emocional, eu sou codependente emocional. E essa busca pelo controle, isso te gera um gasto de energia muito grande. Quando você percebe, você também já desenvolveu um quadro ansioso e já tá no último nível do estresse. Você tá lá no pior dos quadros depressivos, porque você se movimentou tanto durante tantos anos, não teve o resultado que você almejou, que aí você caiu de uma vez só. E hoje você não faz movimento nenhum. O movimento que você faz, o pouco, ainda é de querer ter o controle. O pouco que você faz ainda é pensar no outro, não é pensar em você, em se melhorar, em buscar a melhora da sua codependência. Mas é possível, que foi a resposta inicial da nossa live. É possível mudar o comportamento de codependência e dependência emocional? Sim, é possível. Mas resgatando, primeiro, o que a gente precisa fazer? Trazer a consciência, ter a consciência que você vivencia uma situação dessa. Se identificando com as características que foram colocadas aqui. Eu sou codependente.
Eu tenho uma relação de busca excessiva pelo controle no ambiente de trabalho, com esse dependente químico, na relação afetiva. Tudo tem que ser a minha forma. Porque você faz esse movimento para não vivenciar algo que você não dá conta na relação com o dependente químico. Ver o dependente químico usando e buscando o caminho da dependência química. Esse é o seu maior sofrimento. Porque você vê o dependente químico fazendo esse movimento e buscando esse caminho, é como se isso alimentasse uma culpa que está oculta lá atrás, de modo inconsciente. E para você não mais ter essa culpa, o que que você faz? Eu tenho que fazer tudo por ele. Porque essa culpa, ela fica aqui, ó, ressoando. Então você procura fazer o que pode e o que não pode mais por esse dependente químico. Você não entende muitas vezes que existe limite. E aí você não consegue impor limites. Essa é uma dificuldade muito grande, por exemplo, do codependente. E vai-se lá dizer do dependente emocional. Não existe uma limitação. Essas pessoas não conseguem colocar limites. Né? O dependente químico tem uma atuação muito grande em cima dessas pessoas. Mas uma vez que você, eu acordei, agora eu já sei o que eu tô vivendo aqui. Eu preciso estabelecer limites nessa relação com que eu vivo com o dependente químico. Então, estabelecer limite é difícil. Só que aos pouquinhos. Como que você vai fazer isso? Aos pouquinhos. Você vai encontrar o seu ponto mais fraco. Então, um exemplo. Meu ponto mais fraco é falar que eu não vou dar o dinheiro e eu realmente não dar o dinheiro. Do codependente. Agora, vamos dar um exemplo do dependente emocional. O meu ponto mais fraco é ouvir as coisas que ele fala e não me deixar ficar abatida por essas coisas. Então a gente vai começar um processo de gatilhos. Você já sabe que eu sou dependente emocional. Toda vez que eu ouço alguma coisa do meu companheiro que bate lá no fundo do meu coração, que me deixa muito angustiada e triste, aquilo entra e faz efeito. Eu sou codependente. E eu sei que eu falo, ameaço e brigo e faço escambau com ele quando ele chega aqui virado. Eu falo que eu não vou dar dinheiro, que eu vou trancar ele dentro de casa, mas efetivamente eu não consigo dar esse passo. Porque você fala isso, já chega a ser da boca pra fora. Você fala isso buscando o resultado que você não tem mais. Então, o que eu vou pensar? Eu vou começar a usar essas palavras que eu ouço, dependente emocional. Se eu ouço dele que eu sou burra, que eu não presto atenção em nada, que eu não valho de nada, que eu tô pegando o boi dele tá comigo ainda. Você vai começar a refletir nessas palavras. Você vai começar a pensar, eu realmente preciso dessa pessoa para eu poder viver? É verdade que eu sou burra? Não, não é verdade. Como que eu vivia antes da minha relação com essa pessoa? Eu não vivia? Eu não consegui sobreviver? Então você vai se fazendo esses autoquestionamentos. Mas será que eu sou tão sonsa assim mesmo? Será que ele é a melhor pessoa? E aí você precisa colocar as coisas, as pontuações pra você mesma. Uai, mas ele usa droga. Eu faço esse movimento de buscar me validar nele, mas isso tá errado. Porque se a gente colocar num contexto, eu teria que estar numa situação melhor do que ele. E ele ainda assim tá dando a volta e tá ficando melhor do que eu. Que estranho. Então é se questionar, se
autoquestionar do seu ponto mais fraco. Por que que eu fico tão ofendida quando eu ouço essas coisas dele? Eu realmente sou isso? Eu realmente sou burra? Eu realmente preciso dele para eu viver? E geralmente, gente, a pessoa já tem a resposta, que é não. Então, o segundo passo é você se fortalecer para as próximas vezes que você ouvir isso. E como que você vai se fortalecer? Aqui eu tô dando uma ideia só de treino. Durante o dia que você ficar afastado dessa pessoa, eu sou dependente emocional dessa pessoa, você vai ter gestos com você mesma. De se olhar no espelho, de se validar com palavras, frases positivas. Ele fala que eu sou burra, mas eu não sou burra. Na minha vida inteira, olha o que eu já trajei. Olha a trajetória que eu tracei. E pode parecer nada, mas é isso que vai te trazer o resultado. Você vai conversar com você mesma. E você vai colocar as pontuações. Por que que eu, quando eu tinha que impor o limite, eu não consigo? Será que é porque eu tô precisando dessa aprovação? Ou eu tô com medo de ser rejeitada? Mas se for, por que que a rejeição me dói tanto? E você precisa fazer esses autoquestionamentos para você encontrar uma resposta e saber como que você vai fazer o movimento contrário de alimentar a sua segurança, alimentar o medo que você tem de ser rejeitada. Então, o que que eu posso fazer para eu parar com esse medo de ser rejeitada? Será que isso é alguma coisa que veio da minha infância, da minha mãe? Aí você sabe que você precisa de uma ajuda de um profissional para ele te ajudar com isso. Porque ele vai te ajudar com isso, porque é uma busca mais complexa. Mas será que eu tô com medo porque eu tô com medo de ouvir dele que eu só tenho ele? Né? Porque às vezes você traz um medo de fazer uma trajetória, de começar tudo de novo e buscar uma outra pessoa. Exatamente. É porque o que eu falei, o codependente e o dependente emocional, eles já têm uma culpa que ela tá oculta, Jéssica. Essa culpa, ela existe de forma inconsciente, sabe? E você acaba alimentando a dependência e a codependência por conta dessa culpa que fica aqui, ó, ressoando nos seus ouvidos. Só que quando você faz esses autoquestionamentos, você vai enfraquecendo a culpa com as suas respostas diretas que você vai se dar. Porque a culpa, ela é uma forma errada de como você tá vendo as coisas. Com a culpa, você encontra justificativa para tudo que você tá fazendo. Sem a culpa, você vê que você tá fazendo tudo errado. Não era para você estar fazendo aquilo daquela forma. É como se a culpa fosse você sem óculos. Você tá enxergando tudo embaçado. Então você tá continuando fazendo tudo aquilo ali, acreditando, porque você tá alimentando uma coisa que não é. Quando você entende que essa culpa, ela tá ali, ela tá de forma errada na sua cabeça, você tá entendendo tudo errado, você colocou o óculos, você fala, nossa, como que eu deixei esse cara me chamar disso e disso a vida toda? Como que eu era tão dependente dele a ponto dessa pessoa fazer isso comigo e eu não consegui reagir? Como que eu quis controlar essa pessoa o tempo todo se eu não entendia que, gente, ele só vai buscar tratamento quando ele quiser? Por que que eu fiz esse movimento todo? Porque você estava fugindo de você mesmo. Às vezes o movimento do codependente, por exemplo, de buscar o movimento de dentro para fora, que é entendendo primeiro as suas questões, não se abandona. Agora você faz o seu autorresgate. Você vai perceber
que com menos força do que você fazia antes, às vezes esse dependente químico vai ir tratar do que com a força toda que você estava fazendo e o movimento todo que você achava que era certo. Às vezes é muito mais propenso dele ir tratar agora que você tá fazendo um movimento para si do que quando você só fazia para ele e esquecia de você. Pasmem. Aí vai ter gente que vai virar pra mim e falar assim: ah, mas então, Daniele, doutora Daniele, você tá falando pra mim que eu tenho que abandonar o meu ente e que eu não tenho mais que importar com ele? Não. Eu estou falando que o movimento da codependência, ele é excessivo. Você precisa fazer menos movimento de codependência e voltar para um lugar de equilíbrio. Fazer mais por você, entender por que você foge tanto de você e por que você busca tanto controlar o outro, que você se anula nessa relação. Você pergunta assim pra mãe: você jantou, você almoçou hoje, mãe? Não. Por quê? Não, porque enquanto isso eu tava preocupada em separar a comida da marmita do filho, que é dependente químico. Não, eu não dormi direito essa noite porque eu fui correr atrás dele, que não voltou pra casa. Aí você virou à noite. Por que você tá trabalhando tão exausta, mãe? Não tá dando conta do serviço? Porque eu viro noites, porque eu saio pra procurar meu filho na rua. Está havendo um excesso. Dependência emocional e codependência são comportamentos que elas atingem o lado do descontrole, do excesso. Você vê que a pessoa, ela não tem um centro. Nem o codependente tá no centro, porque ele tá totalmente lá, e nem o dependente emocional, porque ele tá totalmente pra baixo, numa situação totalmente de vulnerabilidade, e você vê que é o outro extremo. O dependente emocional, ele não tem sequer a força de controlar alguma coisa que o codependente tem. Mas o codependente tem uma força que, se ele usasse pra ele mesmo, ele conseguia romper o comportamento. Mas ele usa essa força só em prol do outro. Só pra fazer pelo outro. E aí que vem a paciência. A gente precisa entender que pra qualquer padrão que a gente queira romper de comportamento, a gente não pode esperar que vai ser outra pessoa que vai mudar a gente. A gente não pode esperar, mesmo que você esteja acompanhado por um profissional, esse profissional, ele vai te dar o norte, a direção. Quem vai fazer o movimento é você, e só pode ser você. E aí, quando você entender isso, você vai entender que junto disso vai ter a calma do processo. Não é de hoje para amanhã que você vai sair da situação de dependência emocional e de codependência. Porque se você olhar para trás, não foi de um dia para o outro que você se tornou codependente e dependente emocional. Foi um processo que te fez ir para esse lado extremo. Da mesma forma que para você sair desse extremo, você vai ter que encarar outro processo para você sair agora do extremo que você chegou. Só, gente, que é tão assim, na codependência, a pessoa começa esse movimento já de uma forma tão buscando viver o que ela não quer viver. Que aí eu dou o exemplo da dependência química, que ela não quer ver, ela não quer aceitar esse ente dependente químico, ela não quer aceitar aquela situação. Ela não quer aceitar tudo que aquela situação traz para ela. Então, o movimento que ela começa a fazer para alimentar a codependência é tão forte que eu arrisco em falar que ela atinge o auge da codependência mais rápido que o dependente emocional. Porque o dependente emocional, você vê que ele vai sendo dominado. Ele ainda tem um movimento de contra-força que é feito ali, porque o parceiro, que é o abusador, que é o dependente químico,
ele ajuda a minar a confiança e a autoestima e tudo de segurança que essa pessoa tem, ele ajuda minando. E essa pessoa vai se auto-minando também, porque ela vai acreditando e ela vai encontrando respaldo nessa outra pessoa que ela tá dependente dela. Então é como se ela já vislumbrasse aquela pessoa, né? Ela já olha assim, nossa, fulano é isso pra mim, eu sem esse fulano eu não vivo sem essa pessoa. Já o codependente, ele faz esse movimento como uma fuga do que ele não quer viver. Então ele faz isso de uma forma tão assim, que eu não quero viver, que você vê que ele se torna codependente no nível hard, que a gente vê coisas e coisas, no sentido de trancar, de dar remédio pra pessoa não sair de casa pra usar droga, e de entrar em violência a nível físico. Você vê que é assim, é exatamente. É isso. Tá vendo como que é o processo, gente? É um processo. E a gente não vai conseguir romper um comportamento de dependência emocional e de codependência se não for também disposto a encarar um novo processo, que é diário e não é difícil. O problema é que o negócio não é difícil. Aí eu acho que as pessoas olham assim e falam assim, você tem certeza que eu vou mudar esse comportamento fazendo só isso aí? E eu falo, só que eu preciso de constância. Aí eu acho que a pessoa desacredita. Ela fala, não vai ser fazendo só isso que eu vou mudar, não. Entendeu? Ela desacredita. Não. Porque ela tá acostumada a viver tanta coisa turbulenta, difícil, né? Porque a dependência emocional traz obstáculos difíceis, de sofrimento, sabe? De angústia, de tristeza tão dura. Em contrapartida, a codependência também, que quando você olha que o que você tem que fazer é mais fácil do que você tá vivendo, você desacredita. Você fala assim, não. Isso não é possível. Às vezes a pessoa quer que a gente passe uma coisa que é 10 vezes mais difícil do que ela já vive, pra ela poder acreditar. E é aí que eu falo. O passo a passo é tão simples que as pessoas desacreditam delas mesmas, que elas são capazes de romper a dependência emocional e a codependência. E essa é a outra coisa que, primeiro, é a gente não resistir e aceitar a situação de dependência emocional e de codependência. Mas depois é você pensar, eu sou capaz de romper a dependência emocional e a codependência. Se você pensar que, oi Regilene, tudo bem? Seja bem-vinda. Se você pensar nisso, não precisa de você pensar se você vai dar conta do processo, o que vai acontecer, se vai ser sofrido. Isso daí a gente não pensa agora. Você só tem que aceitar. Eu estou em uma situação de dependência emocional, eu estou em uma situação de codependência e eu aceito passar pelo processo para modificar o meu comportamento. Não subestime o processo. Tem muita gente que subestima o processo. E aí fica esperando milagres. Fica esperando o terapeuta milagroso que vai te passar, sabe, 1000 coisas. Sendo que o processo é simples. Aí a pessoa fica esperando o grupo de auto e mútua ajuda que vai fazer mudar a vida. Se você não estiver lá toda semana, se você não se entender, se você não compreender o porquê que você está se sujeitando a fazer esse movimento de codependência e dependência emocional, você não vai romper. Você pode ir no profissional mais top, no grupo mais top, você pode frequentar o grupo 20 anos. Que se você não entender o porquê que você não dá conta de fazer o que você já deveria estar fazendo, você não rompe.
E é o processo. Eu vou terminar deixando o que eu falei no início da live. É possível? É possível. E não é difícil, mas você precisa aceitar que é um processo. O mesmo que você passou para você chegar na codependência e na dependência emocional. É o processo que você vai passar para você criar um novo condicionamento, criar um novo comportamento e parar de querer controlar o outro. E parar de deixar que o outro te controle ou que o outro seja o viés da sua vida, você sendo dependente emocional dessa pessoa. Então, a live vai ficar salva, nós vamos ficar por aqui e compartilhem, por favor, porque eu preciso desse feedback de vocês. Deem o feedback falando se gostaram do tema. Fiquem à vontade para falar mais temas. Se você ainda não participa do grupo de partilha, entra, responde lá um formulário e comece a fazer parte, porque a gente está movimentando esse grupo no sentido de te ajudar com estratégias para você conseguir compreender um pouco mais sobre a mentalidade, sobre como que você vai romper um padrão negativo. Faça parte desse grupo e é isso, gente. Salva. Ai, não entendi muito? Volta, assiste a live depois de novo, para num ponto, pensa no outro e não deixa de fazer o movimento que só você pode fazer por você mesmo, que é aquele pouquinho diário. Obrigada, Rosângela. E até mais, gente. Um abraço. E eu vou deixar aqui, se vocês quiserem tirar uma fotinha também, para vocês compartilharem. E eu só tenho a agradecer pelas pessoas que estão aqui, que ouvem um pouco do conhecimento. Conhecimento é isso. Não é para ser... não é para terminar. Eu não me sinto como a fonte onde o conhecimento vai terminar em mim. Muito pelo contrário, eu sinto a necessidade disso. E é isso que eu almejo, que vocês, de alguma forma, encontrem essa virada de chave, esse feedback, através do que eu falo aqui com vocês. Tá bom? Um grande abraço e muito obrigada. Tenham uma boa noite.